Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós estaremos dando início ao nosso culto divino. Junto com a orquestra, estaremos entoando o hino número 282. Enquanto a orquestra e a procissão se preparam, aqui estaremos fazendo uma oração em favor do culto. Damos por início o nosso culto divino com o cantar do hino número 282. Aviva-nos, Senhor. Estaremos lendo a leitura bíblica em Salmos, capítulo 25. Salmos 25, os primeiros 6 versículos. Amém? Estarei lendo aqui na projeção. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém? Diante dessa palavra, dessa leitura bíblica,
Eu convido os irmãos a dobrarem seus joelhos e orarem em favor desse grupo. Amém, irmãos? Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos que estão hoje aqui na casa de Deus, em especial as visitas que estão hoje aqui. Ficamos felizes com a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom culto. Agora nós teremos dois momentos muito especiais. Vai ser a apresentação de duas crianças para o Senhor. Então já quero passar a oportunidade para o presbítero Alexandre da IAP Primavera, que estará apresentando o bebezinho Joaquim. Logo em seguida dessa apresentação, o MCA pode ir já posicionando, que irá cantar junto com o recolhimento da oferta. Depois, a apresentação do José Luiz, que estará sendo conduzido pelo pastor Silvio. Coral Melodia da Paz, e a ministra Érica estará com a oportunidade. Amém? Bem, amada igreja, pela paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, um momento de muita alegria, especialmente para mim, que além de estar fazendo o papel de apresentar aqui o Joaquim, o meu sobrinho, filho do Deus. Muito alegre por esse momento. Eu convido o Ângelo, HD, a entrarem junto com o Joaquim para a gente iniciar esse momento de apresentação. Batizar a criança logo recém-nascida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o batismo, ele sempre está atrelado ao momento de decisão da pessoa, de fé, declaração de confiança em Jesus Cristo, de crer que Jesus é seu Salvador. O Joaquim, hoje, ele não tem condições nenhuma de decidir qualquer coisa sobre a sua vida. Ele não tem noção do que está acontecendo aqui ao nosso redor. A única coisa que ele sente são as necessidades fisiológicas. Então, quando a gente apresenta o Joaquim na presença do Senhor,
a gente pede a Deus que direcione os seus pais, direcione ele nesses caminhos, e que quando ele crescer e tiver condições, ele possa também tomar essa decisão de fé que um dia eu e você tomamos, de estarmos na presença do nosso Deus. Então por isso que nós não temos por esse costume, estamos aqui neste momento apresentando o Joaquim na presença do nosso Deus. Para isso, eu gostaria de conversar um pouco com os pais, o Ângelo, o Gabi. O Joaquim é um presente de Deus na vida de vocês, que vocês precisam cuidar com muito carinho, com muito zelo, principalmente direcionando ele na onde? Na presença do Senhor. É responsabilidade de nós, como pais, de direcionar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não tem outra pessoa ou outros responsáveis por fazer isso. É vocês dois, a principal responsabilidade é de vocês. E como que a gente faz isso? Como que a gente direciona um ser desse tamanho no seu crescimento na presença do Senhor? Principalmente com os nossos exemplos. Principalmente com os nossos exemplos. E aí eu gostaria de trazer um pouco do que fala lá em Gálatas, referente ao batismo não, aos frutos do Espírito Santo na vida, na nossa vida. Como que a gente pode exemplificar isso na vida dos nossos filhos? Vivendo em amor, vivendo em harmonia, vivendo em mansidão, tendo temperança, tendo domínio próprio. Isso não só em palavras, mas principalmente em atitudes, dentro da nossa casa, com aqueles que a gente convive, com a nossa igreja. É assim que nós mostramos para os nossos filhos que nós temos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. É com atitudes. A principal coisa que o Joaquim vai ter como referência é você, Gabi. É você, Ângelo. Quando nós temos um filho nos nossos braços, nós precisamos refletir nas nossas vidas o que as minhas ações vão impactar na vida dele. Porque é a nossa responsabilidade direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor. Além disso, ele precisa ver vocês orando juntos. Ele precisa ver vocês se consagrando na presença de Deus. E ele precisa ser direcionado na palavra do Senhor. Responsabilidade de vocês. A igreja está aqui para auxiliar, para ajudar, assim como ela auxilia todos os pais que já estão aqui hoje, a direcionar o Joaquim no caminho que ele deve andar e que ele possa, daqui a alguns anos, decidir estar na presença do nosso Deus. Na cultura hebraica, na cultura judaica, normalmente o nome, quando é escolhido para um filho, ele carrega um significado, muitas vezes atrelado ao momento que a família está vivendo ou algo que ela deseja para os filhos. Eu não sei se vocês pesquisaram, né, o significado de Joaquim, mas Joaquim significa Deus estabelece, Deus firma, Deus confirma. Inclusive é um nome de origem hebraica, Joaquim. Então, que Deus ele possa firmar os caminhos de Joaquim na sua presença. Que Deus possa estabelecer seus passos diante da sua presença. E que vocês possam ser os agentes condutores na vida de Joaquim. Vocês têm consciência dessa responsabilidade? E vocês se comprometem a direcionar o Joaquim no caminho que ele vai levar diante do Senhor? Glória a Deus. Eu convido vocês a se colocarem de pé nesse momento. Nós estaremos orando em favor da vida do Joaquim. Oremos todos juntos, irmãos. Deus Pai grandioso, Tu és o nosso Deus. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus grandioso, pois sabemos que Tu és um Deus magnífico. Tu és um Deus maravilhoso, Deus grandioso. O resultado, Senhor Jesus Cristo, do Teu poder, da Tua glória, está aqui nos meus braços, nossa Deus, através da vida de Joaquim. Tu és o único que pode dar vida, Pai grandioso. A Tua palavra nos diz, ó Deus grandioso, que Tu nos conhece desde o momento que nós fomos formados no ventre das nossas mães. Antes mesmo disso, ó Deus grandioso, Tu já conheces, nosso Deus, como seriam os nossos ossos, como seria o Jesus Cristo, o nosso corpo. Tu sabes, nosso Deus, cada centímetro daquilo que foi formado nas nossas vidas. Por isso, ó Deus grandioso, eu creio que Tu esteve com Joaquim e estarás com eles em todos os momentos. Nesse sentido, ó Deus grandioso, eu apresento a vida dele diante de Ti, ó Deus grandioso, que ele possa crescer diante da Tua presença, que ele possa crescer, se nosso Deus, Te buscando, tendo as nossas orientações da Sua palavra, Senhor Jesus Cristo, através dos seus pais, em nome de Jesus, que ele nunca venha se afastar dos seus caminhos, ó Pai grandioso, mas que possa cada dia mais reconhecer a dependência de Ti, ó Deus. Ó Deus, abençoe ele com saúde, que ele possa crescer, Senhor Jesus Cristo,
fisicamente, que ele possa crescer, Senhor Jesus Cristo, intelectualmente. Em nome de Jesus, ministre da tua graça sobre as suas vidas. Interceda, Deus grandioso, em favor da Gabi, em favor do Ângelo, que eles possam ter sabedoria, discernimento, ó Pai grandioso, para poder direcionar o Joaquim na tua presença. Eu clamo a ti, ó Deus grandioso, confiando que tu estás sobre todas as coisas. Amém, Jesus. Glória a Deus. MCA. Pai, Senhor, irmãos, convido os irmãos a fazer a leitura em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Convido os irmãos a fazer a segunda leitura em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A Bíblia diz que Deus não olha a aparência, mas sim o coração. Quando a gente louva, mostramos nosso amor por Ele. E estar na presença do Senhor é a coisa mais importante. Por isso convido os irmãos a louvar ao Senhor de todo o coração.
Como os irmãos ouviram, hoje nós temos duas crianças, né? Uma dádiva de Deus para nós, como igreja, ter essa dupla oportunidade. Vamos ficar de pé para vermos a entrada aí das figuras ilustres, né? A figura mais ilustre, José Luiz, acompanhado aí, trazido nos braços de Luísa Rosa, acompanhado dos seus pais, a senhora Gerando e o José Diego. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de A palavra de Deus em Deuteronômio diz assim, no 6: e essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e vocês a intimarão aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. A palavra de Deus, como já foi dito aqui, diz que os filhos são herança do Senhor. Mas eu quero ler um versículo no Salmos 44, que diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Eu espero que vocês não apenas digam tanto de regras para o José, o que Deus pede, de mandamentos, isso, daquilo, outro, mas que o José aprenda, que vocês digam para ele o amor que vocês têm por Deus, que eles aprendam que no tempo da antiguidade, no tempo que ele não era nascido, no tempo que vocês clamaram, no dia que vocês pediram, o Senhor os ouviu, o Senhor se manifestou, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é que faz da estéril mãe de filhos, porque Ele é maravilhoso. E ele tem que aprender que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Ele tem que desejar esse Deus com todo o seu coração. E ele vai aprender isso pelo amor que vocês carregarão nos seus dias. E vocês contarão com grande alegria do Deus que vocês servem. E eu espero que ele tenha o mesmo prazer. Seria muito bom, o nosso desejo, se Jesus não voltar, é que ele conte para os filhos dele. E os filhos dele saibam que os avós e o pai viveu experiências com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que de geração em geração o nome do Senhor é exaltado, e uma geração serve. E nos seus braços tem a certeza de que uma nova geração continuará exaltando o nosso Deus. Foi prova dessas crianças que cantaram, e nós glorificamos o Senhor, porque Deus é bom. Já foi dito aqui, eu não vou repetir o papel, porque nós apresentamos, mas aqui agora o que nós vamos fazer é tirá-lo dos nossos braços, espiritualmente dizendo, figuramente, né? E colocá-lo nos braços de Deus. Nós vamos pedir que o Senhor o cuide, que o Senhor zele dele, proteja ele, conduza ele, edifique ele, dá tudo que ele precisa, em todo o tempo. E nós possamos, como igreja, estar junto dele.
Joaquim seja companheiro dele aqui. Não vou dizer de arte não, que nós não vamos incentivar essas condutas, mas que tudo aquilo que é bonito e belo aconteça como deve ser no desenvolvimento de uma criança, de jovens que juntos falarão do amor de Deus e servirão o Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, o privilégio. Nós vemos a bênção do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus não tem algo mais precioso nessa terra do que ver uma criança. Deus não está preocupado com o teu patrimônio, Deus não está preocupado com nada, Deus está preocupado com teus filhos, porque é tudo que vale a pena ter. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Que é novo, que é único, que é especial, é Ele. É algo que será só o Senhor sabe, que Ele possa conduzir pela glória do Ele. A glória, a honra, o louvor e a adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te exaltamos nesta noite. Nós temos motivo de adoração, de louvor, de glorificação ao Senhor Todo-Poderoso. O Senhor ouviu o clamor da igreja, o clamor do teu povo. Tu és maravilhoso, meu Deus. Nós uma vez mais reconhecemos que os filhos são teus, são para a tua glória, são para o teu louvor. Eu tomo agora nas minhas mãos, meu Deus, mas eu entrego nas tuas mãos, nos teus cuidados, ao teu amor eterno. Cuida dele nos seus dias, Senhor. Que esse mundo não alcance, que a tua bênção repouse sobre ele. Espírito Santo, cuida deste coração. Fala esta alma no seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Que ele aprenda o amor ao Deus eterno. Que ele viva para o louvor do teu nome. Que ele bendiga o Senhor. Que ele conte nos teus feitos. Que ele te exalte para sempre. Meu Deus, em todos os seus dias, eu entrego em tuas mãos, pedindo a tua bênção sobre os pais. Cuida deles, mantenha a fé, o ânimo, a coragem, a disposição de falar do teu amor e da tua palavra. Meu Deus, dai a tua bênção necessária no físico, no emocional e no espiritual, porque tudo é teu. Que eu cuido do teu povo, das tuas famílias, para o louvor da tua glória. E agora eu entrego em tuas mãos e o apresento, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o louvor da tua glória, agora e sempre. Amém. Nós vamos entregar um certificado. A igreja também está entregando uma Bíblia, que seja o livro de cabeceira dele. As primeiras palavras, as primeiras leituras, que seja a palavra o maior guia de tudo aquilo que foi realizado para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Todo tempo tu és tão
Convido os irmãos a colocarem de pé. Em 1 Pedro 1 a 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ao qual, não o havendo visto, amais, ao qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Nós não vimos Jesus ainda, mas nós o amamos e nós cremos que Ele é real. Nós cremos que Ele está vivo, nós cremos que Ele reina, e nós louvamos com alegria, pois a nossa fé, ela vai além do que os nossos olhos veem. E esse louvor que nós vamos estar cantando, ele fala muito sobre a nossa dependência de Deus. Em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sem Cristo nós não somos nada, mas Cristo sem nós, Ele continua sendo tudo. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, e a nossa vida, ela só tem propósito se Cristo estiver nela. Se Cristo não estiver, não adianta. É uma vida vazia, é uma vida vivida em vão. Que a presença do Senhor, assim como esse louvor vai nos falar, continue transcendendo em nossas vidas. E nós possamos continuar tendo os olhos fixos em Cristo. E nós possamos continuar crendo que Ele é e que Ele sempre será o Todo-Poderoso, o pão da vida, a água que sacia, a mão que sustenta. Amém? Teu
paz do Senhor Jesus continue reinando no coração de todos. Convido todos a fazer uma leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Para depois nós fazermos uma breve oração em favor dessa palavra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios à bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que alegria na Tua presença, Senhor, que alegria poder sentir o Senhor operando no nosso meio, Pai, que alegria nós podemos ver o milagre do Senhor acontecendo na manifestação da vida de Tuas crianças apresentadas aqui, Senhor. O Senhor é poderoso, maravilhoso, Senhor, e nós aqui, Senhor, diante de Ti, a nossa única intenção e a nossa única vontade é de Te adorar, de bendizer, de glorificar o Teu nome, de confessar com as nossas bocas que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração para sempre, Senhor. Nós estaremos sempre diante de Ti, esse é o nosso desejo, a nossa vontade, ó Pai. E agora eu te peço a Tua bênção sobre essa palavra que será ferida aqui, Senhor, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale, Senhor, às nossas mentes, transformando, Senhor, as nossas vidas, para que a gente possa, Senhor, cada vez mais estar no centro da Tua vontade, cada vez mais perto de Ti, Senhor. Usa-me na Tua presença, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Todos podem sentar. Que alegria, né, irmãos? Ver a bênção do Senhor sendo manifestada no meio da igreja, através dos louvores, através da manifestação, né, do milagre de Deus na apresentação de crianças. É muito bom a gente estar reunido aqui em nome de Jesus, podendo celebrar a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que tem feito tanto por nós, né? Então é uma alegria. O sentimento que a gente tem no coração não é outro senão glorificar, exaltar e louvar o nome desse Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre, né, irmãos? A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito dessa palavra de 1 Pedro, no capítulo 4, e eu estava fazendo uma leitura dessa palavra. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita a uma igreja, irmãos, uma igreja que não estava vivendo um momento muito tranquilo, não estava vivendo um momento de muita paz, de muita segurança, né? Muito pelo contrário, era uma igreja que era peregrina, forasteira, fugitiva, oprimida, né? Se você pegar aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, fala: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da galáxia. Ele continua, né? Capítulo 2, versículo 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então a gente vê que era uma carta escrita para uma igreja que estava sofrendo perseguição, estava sofrendo uma rejeição social ali da época da sociedade romana, ali, uma perseguição até cruel e violenta sobre eles. Eles sofriam uma pressão para que eles pudessem se adequar ao padrão da sociedade do mundo romano. Eles eram até pressionados a negar a sua fé de maneira contínua, né? E assim era essa igreja na qual aqui a carta de 1 Pedro escreve para esses cristãos que estavam nessa situação. No entanto, irmãos, ele escreve uma carta, e essa carta ela escreve para que possa fortalecer a cada um deles nessa perseguição, nessa violência que eles sofriam, nessa opressão, para que eles pudessem ser fortalecidos na esperança de Jesus Cristo.
eu vejo, irmão, sabe, que essa é uma carta muito própria para os nossos dias, né? A gente olha para o mundo violento, né? Um mundo com muito discurso de ódio, um mundo que às vezes oprime, um mundo que às vezes faz a gente ficar escondido dentro da nossa casa, com grades, com cercas elétricas, um mundo como a gente tem medo de soltar os nossos filhos, né, para brincar na rua, ou então para de repente ter as amizades, e a gente, quando a criança cresce um pouquinho e tem as amizades, a gente fica com medo de quem são esses amigos, quem são, né, o que eles fazem, porque a preocupação, irmãos, é certa, porque o mundo, ele é um mundo que jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. Mas o que eu queria passar para vocês nessa noite é talvez a mesma intenção que Pedro teve em escrever à igreja, sabe? É uma carta e é uma mensagem de esperança, que existe uma esperança, irmãos, de uma vida de paz, de uma vida de gozo, de uma vida de alegria, de uma vida onde a gente possa passar por esses momentos que nós passamos aqui, nessas últimas meia hora, 40 minutos aqui de louvor, de adoração a Deus, sabe? Momentos e talvez até de uma vida fora daqui também, onde a gente possa ter a nossa alegria, a nossa esperança alimentada por uma vida, por um futuro que há de vir, né? Por um porvir melhor, que é o que nós aguardamos na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança, irmãos, nós não queremos iludir ninguém, nós temos aqui a nossa alegria, nós temos aqui os nossos momentos de gozo, os nossos momentos de comunhão com os irmãos, mas a nossa verdadeira esperança, o nosso verdadeiro olhar, ele está voltado para uma promessa que é muito difundida, principalmente no Novo Testamento, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que há de vir nas nuvens dos céus, irmãos, com poder e grande glória, para buscar os seus. A palavra em Apocalipse fala que nesse dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais clamor, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais morte, não vai ter mais separação, não vai ter mais preocupação. Um dia glorioso, irmãos, a qual eu aguardo ansiosamente. E essa esperança, irmãos, e essa visão desse porvir, e essa percepção da eternidade, ela muda a nossa vida. Ela muda o nosso jeito de enxergar o mundo, e é isso que a palavra aqui, esse texto de 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao 11, ele vai falar, porque o que me trouxe, assim, que me chamou a atenção desse texto aqui, é que no versículo 7, como eu li, ele fala assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, você pode estar de repente perguntando no teu coração, mas como é que você sabe que o fim está próximo? Né? Irmãos, eu não sei, mas eu creio, né? Eu tenho fé, eu sei no meu coração que em Jesus Cristo o fim está próximo, que Jesus vai vir buscar, que o Senhor há de aparecer nas nuvens do céu para enxugar do meu olho toda lágrima, toda preocupação do meu coração. Eu sei disso, irmãos. E a gente só vai conseguir ter essa percepção e essa fé, né, que nem fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, ou seja, é o firme fundamento daquilo que eu espero Cristo voltando, porque Ele me prometeu isso, e eu espero, então eu sei que Ele vai voltar, né? E a gente só consegue ter essa percepção através da fé, a gente só consegue saber que o fim está próximo, porque eu creio em Jesus Cristo. E não existe um outro jeito de você ter essa percepção se você não crê em Jesus, se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você não abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo guiar os seus caminhos, se você não ter nele a esperança como o único e suficiente Salvador de sua vida. Não tem outro jeito. Mas quando você tem essa percepção e essa fé em Jesus Cristo, irmãos, tudo muda. Tudo muda, porque olha o que a palavra de Deus, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto,
Então agora tudo que vai acontecer, toda a orientação que Pedro dá à igreja de uma transformação, de uma renovação, de uma esperança, é baseado no fato de que o fim de todas as coisas está próximo, é baseado no fato de que eu creio que Jesus Cristo está para vir para me buscar. E você só vai conseguir mais uma vez essa percepção com um agir sobrenatural do Espírito Santo no teu coração, transformando a sua mente, que é o que a palavra chama, a Bíblia chama de metanoia ou de conversão, de mudança de mente, de um novo nascimento. Quando Jesus estava tendo um diálogo com Nicodemos, que já conhecia muito de Bíblia, mas no entanto ele não havia ainda experimentado Jesus Cristo, o Espírito Santo transformando a sua vida, e aí então Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E se você não tem essa percepção e essa esperança do resgate de Jesus Cristo para transformar a sua vida e transformar a sua mente, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nicodemos fala: Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele fala: não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, agora quem nasce do Espírito é do Espírito. É necessário nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual, é uma transformação que o Espírito Santo faz no teu coração e na tua vida quando você aceita Jesus como Senhor de sua vida. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele fala assim: olha, na perspectiva agora de que o fim de todas as coisas está próximo, de que o Senhor Jesus Cristo está à porta para vir buscar os seus, ele vai falar: portanto, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E aqui, irmãos, é uma coisa que a gente, que eu estava também pensando, quando eu estava escrevendo essa mensagem, pensando nessa mensagem, porque às vezes a gente vai falar com algumas pessoas a respeito, principalmente, pastor, principalmente os presbíteros, às vezes a gente é chamado lá para dar algumas orientações para algumas pessoas, Eu acho que o pastor já deve ter ouvido a pessoa falar assim: não, mas Deus quer o meu coração, É isso que eu falo: mas Deus quer o meu coração, Ele sabe do meu coração. Irmãos, é essa mudança. Você vê que a primeira mudança que Pedro fala, da percepção do porvir, da percepção de uma vida eterna, da percepção de que o fim está próximo, é uma mudança interna. Ele vai falar: sede, porém, criteriosos e sóbrios. É uma mudança interna, irmãos, porque é muito mais difícil essa mudança é interna do que uma mudança externa. É muito mais difícil mudar exteriormente. Eu mudar é consequência de uma mudança interna. Eu duvido que você consiga mudar o seu interior e essa mudança do seu interior, ela não ser exteriorizada no seu comportamento. Porque a mudança do seu interior é mudança de valores, irmãos. É mudança que você vai mudar o jeito com qual você vê as coisas que são importantes para o mundo, as coisas que são importantes do mundo para você. É uma mudança de valores. E quando os valores mudam, o seu comportamento muda. Porque mudar exteriormente é fácil. É muito fácil para mim, eu vim falar um monte de coisa aqui e pensar o contrário. Ou não é? Vocês não sabem o que eu estou pensando. Vocês não sabem, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem, vocês me olham aqui e vêem do jeito que eu estou vestido. Vocês olham do jeito que eu ando. Mas o que eu penso, as coisas que eu dou valor, as coisas que eu realmente paro para pensar e que moldam a minha vida, o meu pensamento, a minha família, o meu relacionamento íntimo, ninguém sabe. Então é fácil mudar exteriormente. Agora interiormente, irmãos, é que é difícil você mudar os valores e a maneira com que você vê o mundo. E a percepção, irmãos, do fim de todas as coisas próximo, ele muda valores. Não tem como a gente não mudar. Eu li um livro, não tem nada a ver com a igreja, mas eu li um livro do Drauzio Varela. Todo mundo conhece o Drauzio Varela, aquele médico, um livro que chama Por um Fio. Drauzio Varela, ele é especialista em oncologia, em tratamento com câncer,
E ele escreveu um livro onde ele viu a transformação das pessoas, né, a transformação dos valores das pessoas pela percepção de uma doença terminal, né, de uma notícia de que a pessoa tinha câncer, e como aquilo mudava as pessoas, e como aquilo melhorava as pessoas. Ele escreve no começo do livro dizendo que ele guardou durante muito tempo essas histórias da mudança das pessoas, porque ele queria saber como mudar esses valores sem precisar passar por uma doença terminal. E ele chegou à conclusão de que ele não ia conseguir isso, então ele conta as histórias, né? Mas é uma história interessante, que a percepção do fim, né, da saúde, como que muda os valores das pessoas. Mas eu falo para vocês, irmãos, que a gente não precisa passar por uma doença terminal, por um câncer, para que a gente mude os valores. Você pode mudar esses valores, e os valores mundanos que regem essa sociedade que jaz no maligno, entregando a sua vida para Jesus. Entregando sua vida para Jesus, irmãos, você tem a percepção de que o fim de todas as coisas está próximo, e está mesmo. Sabe, o inimigo de nossas vidas, ele nos cega para essa percepção, e a gente vive uma vida como se ela não fosse efêmera, como se ela não fosse passageira, como se a gente não tivesse que prestar conta diante de Deus no tribunal, no juízo final. E a gente vive essa vida regrada, mas na percepção do fim de todas as coisas, que o Senhor Jesus há de vir nas nuvens do céu para o juízo final, e que todos vão se apresentar diante de Deus para prestar conta, faz a gente mudar os nossos valores, faz a gente mudar a nossa vida, faz a gente mudar de maneira que a gente tenha um pensamento mais criterioso e mais sóbrio. E sóbrio é você não se embebedar com os valores do mundo, não se embebedar com as luzes do mundo que encantam os nossos olhos e nos chama para uma vida fora dos planos de Deus. Portanto, isso que ele fala, o fim de todas as coisas está próximo, falando para aquele povo que estava angustiado, assim, temeroso, com medo, perseguido, dizendo: olha, o fim de todas as coisas, sede portanto criteriosos e sobre a bem das vossas orações, a bem do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa entender, irmãos, que Deus, ele não compactua com um monte de coisa, né? A gente costuma falar que Deus, ele pode todas as coisas, né? Eu falo que Deus não pode todas as coisas. Deus não pode mentir, porque ele é a verdade. Deus não pode ser injusto, porque ele é a justiça. Tá? Deus não pode enganar. Então, Deus não compactua com a tua mentira. Deus não compactua com a tua injustiça. Deus não compactua com o teu engano. Deus não compactua com a tua desonestidade. Então, a bem das vossas orações, a bem do vosso relacionamento com Deus, sede sóbrio e criterioso, na percepção de que o fim de todas as coisas está próximo. Ele continua, irmãos, na sua orientação, falando que o fim de todas as coisas está próximo, e ele fala assim: acima de tudo, porém, né? E aqui ele coloca esse fato acima das coisas, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A gente vê, irmãos, que Pedro, ele destaca esse amor fraternal como uma prioridade máxima. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando Jesus reúne com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, falando lá do princípio das dores, ele vai falar: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele vai falar: o que perseverar até o fim será salvo. E ele fala: o que perseverar, irmãos, no versículo 13, o que perseverar, ele perseverar em amor. Quando Jesus orienta os seus discípulos, já depois ali dele ter lavado os pés dos discípulos, depois de Judas ter sido revelado que o trairia, ele vai falar: olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Lá em João capítulo 13, do versículo 34 em diante, vai falar que vos ameis uns aos outros.
E ele fala: nisso conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu falo, irmãos, que parece um clichê a gente falar de amar uns aos outros, mas eu entendo, sabe, irmãos, que nunca foi tão difícil a gente ter esse amor com os outros. A gente está vivendo uma sociedade, e a gente está vivendo uma sociedade que tem valores cada vez mais egoísta, cada vez pensando em si próprio, cada vez mais pensando no seu benefício e no que ele vai ganhar com aquilo. Esse amor que a gente, que a palavra de Deus nos estimula a gente pensar e a gente ter, é um amor, irmãos, que ele não tem uma perspectiva e um pensamento de ganhar alguma coisa. Ele é um amor incondicional, como Deus nos amou. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Olha o que Pedro está falando para a igreja. Pedro está falando para a igreja assim: olha, vocês são perseguidos, vocês são odiados, vocês estão buscando matar vocês, mas eu estou dando uma orientação para vocês, que em vez de vocês ressurgirem um sentimento de ódio, de vez de vocês levantarem um sentimento de mal com mal, que vocês combatam esse mal com o bem, que vocês combatam essa maldade com amor, vocês combatam o ódio com esse amor mútuo uns pelos outros. Isso é difícil, irmãos, eu concordo que é muito difícil, ainda mais hoje em dia, né, do jeito que a gente é estimulado. Eu falo que a gente é estimulado a odiar. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas se você passar durante 15 minutos lendo comentário em rede social, você vai estar estimulado, irmãos, a fazer um comentário de ódio ali, nem o pessoal mais novo fala, se tornar um hater, né? É o hater, né? Se tornar um hater da pessoa. Às vezes você, sem perceber, você acaba escrevendo um comentário lá, ofendendo a pessoa que escreveu alguma coisa que de repente é contrária ao seu pensamento. Sabe, e é engraçado assim, na internet a gente cria mais coragem, né? Não está na cara da pessoa, né? E a gente cria mais coragem, como se aquilo não fosse tão mal quanto você falar na cara. Irmãos, eu não faço essa distinção, eu não consigo fazer essa distinção, né? Não consigo fazer essa distinção de você falar ali na rede social e de você falar na cara, sabe? E a gente é estimulado, parece que pelo algoritmo dessas redes sociais, a odiar, a ter discurso de ódio, a xingar, a ofender. E a gente, irmãos, fala-se tanto hoje sobre resistência, né? A gente tem que ser a última barreira, irmãos, contra o ódio. A gente na igreja aqui, sabe, nessa percepção de que o mundo está acabando, de que Jesus vai me buscar, de que eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que eu entreguei minha vida para Ele, que Ele vai vir me buscar para enxugar dos meus olhos toda lágrima, que Ele me amou, irmãos, com um amor incondicional, quando eu ainda era um inimigo dEle. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus me amou quando nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Sabe, irmãos, e nessa percepção de ser alvo do amor de Jesus Cristo, para me salvar quando eu era inimigo dele, eu tenho a ousadia, irmãos, de deixar despertar um desejo de ódio contra uma pessoa que talvez eu conheça, ou talvez que eu nem conheça. A percepção, irmãos, de que Jesus vai voltar logo, e Ele vai voltar logo. Eu estou falando isso para você, estou insistindo nisso, irmão, para que você saia daqui com isso na cabeça. Jesus vai voltar, e logo, e breve. Faz com que a gente mude, irmãos, esses valores, esses pensamentos de ódio. A gente não pode ficar só transformado por dentro, sendo sóbrio, né? E sendo ali criterioso. Essa transformação que o Espírito Santo faz no meu coração, ele tem que exteriorizar e tem que alcançar o meu irmão, tem que alcançar meu vizinho, tem que alcançar meu parente, tem que alcançar a cada um de vocês aqui. E eu de verdade me sinto devedor desse amor a cada um de vocês, porque eu sinto, irmão, sabe, que eu não amo como devia amar. A palavra me cobra esse amor, mas a gente precisa buscar isso e esse sentimento, irmãos. O fim, sabe, à medida que o fim, irmãos,
de todas as coisas se aproxima, ele tem que despertar em nós essa resistência do ódio. A gente não pode ser um daqueles que o amor vai se esfriar por causa da multiplicação da iniquidade. A gente tem que resistir a isso, não dá para a gente aceitar isso. Mas a palavra continua aqui, eu não quero me alongar muito por causa do tempo, que ele vai falar, para a gente finalizar, e ele vai falar a respeito disso aqui, ó, por causa desse amor que você sente um pelo outro, esse amor mútuo, né, que é acima de todas as coisas, servir um aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Faça na força que Deus supre. Ele está falando aqui, irmãos, que esse amor, ele também não pode ser só um sentimento que brota do coração e que fala eu te amo. É um amor que ele tem que se transformar em serviço, sabe? Ele vai falar aqui para você falar, para você ensinar, para você exortar, para você pregar, para você servir, né? Para você ajudar, para você cuidar, sustentar o teu irmão, o teu amigo, o teu parente, o teu vizinho. A gente tem que ser, irmãos, essa diferença nesse mundo que jaz no maligno. E a percepção de que o fim de todas as coisas está próximo, ela tem que movimentar, ela tem que mover o meu coração para que eu possa servir o meu irmão, para que eu possa servir o próximo, para que eu possa fazer a diferença nessa sociedade. O pastor tem falado tanto e tanto que para a igreja, né, que a igreja está em débito em servir a sociedade, e que a gente tem um projeto para que essa igreja ela sirva à sociedade de alguma forma. E a gente tem um projeto, e a gente tem um pensamento, e a gente está quebrando a cabeça, e a gente está fazendo oração, e a gente está fazendo consagração, para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus mostre para a gente um caminho, para que a nossa igreja sirva a essa sociedade. Não precisa servir, irmãos, mas, sabe, além desse projeto que a igreja tem, a gente não precisa de muita coisa, a gente consegue servir com pouca coisa, a gente consegue servir com aquilo que a gente tem. Às vezes a gente vai falar, aqui vai falar serviço conforme o dom que recebeu. Se alguém fale de oráculo de Deus. Se alguém serve na força que Deus supre. A gente parece, né, que você falar, de você pregar, de você ensinar, de você passar um estudo bíblico ou ensinar uma pessoa, parece que a gente precisa parar, né? E a gente precisa fazer um curso de teologia, e a gente precisa debulhar doutrinal. Sabe, irmãos, é muito mais do que o doutrinal que a gente pode ensinar. Sabe, a gente pode ensinar, se você vive o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode ensinar como é viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não precisa de grandes teorias, não precisa de palavras difíceis, só precisa de um exemplo de vida, só precisa de algo que chama empatia, de você ir lá e perguntar para o teu irmão, para o teu parente, para o teu vizinho: você está precisando de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Sabe, você precisa de uma oração, eu posso ir fazer uma oração por você. Sabe, você ensinar, mostrar para a sociedade que você tem, né, bondade no teu coração, que você tem amor no teu coração, irmãos, é uma lição que o mundo está precisando. E a gente tem isso. E às vezes a gente não faz porque a gente não se sente incapaz de ensinar ou de passar algum estudo, alguma coisa. Se você vive o Evangelho, você pode ensinar como é viver o Evangelho, de uma maneira simples, da maneira mais simples que você pode fazer. Porque a palavra de Deus fala aqui, de acordo, ele fala: servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme a sabedoria que recebeu, conforme aquilo que você sabe. Servir, irmãos, com aquilo que você tem. Mas aí, irmãos, para a gente finalizar, e aí que vem aqui o mais importante, né, desse serviço, que ele fala assim: olha, em todas as servir, né, na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, irmãos, a razão da gente servir não sou eu, não é a igreja,
não é o pastor, não é você. É para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam em você Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver em você a figura de Jesus Cristo e desejem isso para a vida deles. Para que na sua atitude, no seu serviço, Jesus Cristo seja glorificado. Que a gente possa ter esse entendimento, sabe, essa humildade no coração de servir ao Senhor, de fazer toda a obra de Deus a qual nós somos chamados, para que Jesus Cristo seja glorificado, para que vidas sejam salvas em nome do Senhor Jesus Cristo, para que no dia que Ele vier, porque o fim de todas as coisas está próximo, irmãos. O fim de todas as coisas está próximo, Jesus Cristo vai aparecer nas outras do céu, quando menos a gente esperar, porque a palavra de Deus fala que Ele vem como ladrão. A gente judia e a hora a gente não sabe, mas a gente não espera, Ele vem como ladrão, e Jesus Cristo está próximo para vir, e o dia que Ele vier, irmãos, não vá só eu para o céu, mas que vai todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu consiga alcançar, através, irmãos, dessa transformação que o Espírito Santo faz na minha vida, através do meu serviço à sociedade, através do amor que eu tenho uns pelos outros, através dessa transformação que o Espírito Santo faz no meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que você possa ter, pelo agir do Espírito Santo, essa percepção de que o fim de todas as coisas está próximo, e essa percepção transforme a tua vida, para que você seja alvo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e que Ele te salve, te leve para a eternidade, e te enxugue dos teus olhos toda lágrima, para que você descanse por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Vou passar a palavra para o pastor Silvio, vai conduzir a oração. Oração, né? Nós ouvimos hoje, o tempo está próximo, vigiar em oração. Quem aqui já orou com a necessidade? Quem já orou aqui esperando trabalho? Quem aqui já orou esperando muitas vezes a cura de uma enfermidade, uma bênção na vida? Quem aqui já fez assim contínuas orações, crendo no poder de Deus? Agora aqui, acho que a gente, não sei se a gente fez o que a Bíblia está falando hoje. Vigiar em oração. Para quê? Sobretudo para que vocês amem uns aos outros. Porque o amor cobre uma multidão do quê? De pecado. E vocês também sejam hospitaleiros uns aos outros, sem o quê? Murmuração. É fácil a gente conviver com as pessoas? Para conviver você tem que perdoar. E para perdoar, porque Deus pede só com muita oração. Só que a gente não ora para isso, a gente ora para as nossas egoisticamente, para aquilo que eu estou precisando. Agora a gente não tem orado e clamado, seu tempo está próximo, está acabando, o fim está acabando, e eu preciso amar mais as pessoas, eu preciso cuidar mais das pessoas. Você já recebeu alguém em casa? Quem nunca fulano foi errado? A gente até recebe, ele nunca ajuda, nunca é igual. Não, a gente precisa ter Deus e servir, olha, de uma maneira intensa e entregue, espiritual. E isso não é fácil. Um jejum no coração é um tempo difícil. Onde você não recebe, muitas vezes você tem que dar. Que Deus nos ajude, vamos ficar de pé. Nós vamos, é o momento que a igreja tem de oração, os presbíteros vêm à frente. E nós abrimos para que você possa vir a receber a oração da fé. Nós cremos em um Deus que tem poder para fazer coisas extraordinárias, segundo a graça dele nas nossas vidas. Ele está aqui, o presbítero Alexandre, vem conosco aqui. E que nós possamos crer no Senhor, crer no seu poder. E às vezes hoje você possa falar, o fim está próximo, a minha vida é uma vida egoísta, eu não sei o que é servir as pessoas, e às vezes o que Deus quer fazer com a gente é isso. Jesus foi o que foi, por quê? Porque Ele amou como ninguém amou, porque Ele serviu como ninguém serviu, porque Ele cuidou como ninguém cuidou, porque Ele deu sem esperar receber, porque Ele foi gentil, amoroso. A gente precisa receber de Deus uma unção no tempo presente.
para que nós sejamos melhores do que temos sido. Se você também, além dessa necessidade, você tem uma enfermidade hoje, venha crendo. Se você tem um enfrentamento, às vezes, diante dos seus olhos, nos próximos dias, e você precisa da bênção de Deus, venha, creia, e o Senhor fará algo extraordinário na sua vida. Enquanto o grupo estará louvando, nós estaremos orando. Por favor, pessoal. Coração
Vai,
irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui adorando o nome do Senhor, e em especial as visitas. Marlene, João e Anadir, familiares da irmã Shirley, presbítero Alexandre, diaconisa Gabriela, Pedro e Miguel, da IAP Primavera, Rose, Márcio, Joane, Ana Luísa, familiares da irmã Giane, e Raquel, mãe da Gabriela. Que Deus abençoe. Mais. É pelo tempo, né? Luciana Castro, Ana Lucia e Késia, convidados do presbítero Elias, Cláudia e Luciana, pai e madrasta da Gabriela. Elias. Valese, convidado a Gisele, e Igor, convidado ao Vinícius. É isso? É isso, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ficamos felizes com sua presença aqui. Sempre que puderem, visite essa igreja aí. Temos recados. Então, como já vem sendo dito aí pelo pastor também, o aniversário da igreja que vai ser próximo sábado, né, dia 24 de janeiro. Nessa imagem aqui está a partir das 19 horas, que é o culto à noite, mas a programação vai acontecer durante todo o dia, né? Então, escola bíblica a partir das 9 horas da manhã, e também a igreja, né, vai ter junta panelas na hora do almoço. A igreja vai estar encarregada de fazer o arroz, o almoço, salada, e cada família, já está rolando aí no grupo, né, da igreja, cada família vai levar uma carne, uma sobremesa e uma bebida. Então, quem estiver participando aí, coloque os nomes aí para estar organizando aí junto com a família. Isso, e o retiro, né, que vai acontecer dia 14 ao 17 de fevereiro, uma chácara, Paraíso das Águas. Quem tiver dúvidas aí, procura o irmão Bruno, que está na organização aí. O valor já foi dito, né? Voltou a ter o valor do ano passado. E o link está aí no grupo da igreja. Amém? É isso? Então, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Uma ótima e abençoada semana para todos. Passo a palavra para o pastor Silvio, que dirá com a bênção apostólica. Só quero também convidá-los que o pastor que estará ministrando ali na UNAMB durante o sábado, ele estará conosco aqui, congregando conosco no domingo à noite, o pastor Jeremias, aqui de Campinas. Então, no domingo à noite, se você puder estar aqui, além do convite, é claro, ali na UNAMB, 19 horas, e lembrando aqui, teremos uma janta, né? Essa janta não é janta panela, não, viu? Essa janta à noite, a gente sempre serve. Você e toda a igreja está convidada a participar. A igreja aqui no centro está responsável, e os irmãos também do Quintal, os irmãos estarão participando conosco, esperando que seja um momento de celebração e alegria na presença do Senhor. E domingo, você também possa estar aqui conosco, celebrando o nome do Senhor Jesus. Ficar de pé, estaremos despedindo, que Deus possa dar a sua bênção, o seu cuidado sobre nós nessa semana. E eu despeço dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre.